E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse aqui é o segundo vídeo aí falando sobre a Loteca 1120, que está acumulada por ser final zero, mas não vai estar tão acumulada porque houve vencedor aí na Loteca 1119. Um apostador aí acertou sozinho, vai levar mais ou menos aí 432 mil reais e 26 pessoas fizeram 13 pontos, vai levar aí pelo menos uns 1.800 reais. O que nos resta agora é partir para cima da Loteca 1120. Trago boas informações aqui e caso você assista esse vídeo, o outro vai formar bons palpites. Espero que as informações aqui ajudem. Se o canal estiver te ajudando de alguma forma, se você gosta das informações e quiser deixar algum apoio, tá o nosso Pix aí na tela, é pix@lotecalogia.com.br. Se não for possível, se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhando, deixando seu comentário, deixando dicas, já vai ajudar bastante o canal. Agora, sem enrolação, vamos pro primeiro jogo aqui, Lyon e PSG, final, né, da Copa da França. O que eu trago de informação sobre essa partida? O resultado mais comum entre esses dois times é 1-1, 12 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 35 encontros, aqui tá falando o Olympique jogando em casa, mas é campo neutro, tá ok? Torcida dividida. O Olympique ganhou 15 vezes, houve 11 empates e o Paris Saint-Germain ganhou 9. A diferença de gols 49-43 a favor do Lyon. Agora essa informação aqui é mais importante, que é no geral, né, 75 jogos entre eles, o Lyon ganhou 21 vezes, houve 22 empates e o PSG venceu 32 vezes. A diferença de gols aqui já é a favor do PSG, 116-79. Os números de aposta para essa partida: 5.0 para o Lyon, 4.20 para o empate, 1.60 para o PSG. A porcentagem do jogo: 19% para o Lyon, 22% para o empate e 59% para o PSG. Bom, nesse primeiro palpite aqui, só para lembrar, né, eu sempre vou de 3 duplos no segundo vídeo. E aqui trata-se de uma final. Acredito que o Mbappé quer se despedir aí da sua torcida com um título. Vamos ver se o Paris Saint-Germain, né, não vai dar para trás que nem o Leverkusen fez contra o Atalanta, né? Mas aqui eu tô indo seco na vitória do Paris Saint-Germain. Jogo 2, Argentinos Júnior e River Plate. Nos últimos 14 encontros, o Argentino Júnior jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 4 empates e o River Plate ganhou 5 vezes. Diferença de gols bem equilibrada, 19-18 a favor do River, hein? No geral, são 32 partidas entre eles, o Argentino Júnior ganhou 8, houve 12 empates e o River Plate ganhou 12 vezes. Aqui uma informação importante, o River Plate não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos e também não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos fora de casa. Os números de aposta para essa partida: 3.90 para o Argentino Júnior, 3.40 para o empate, 2.0 para o River. A porcentagem da partida: 24% aí para o Argentinos Júnior, 28% para o empate, 48% para o River Plate. Esse jogo aqui, na minha opinião, era para ser mais disputado, mas o Argentino Júnior ele não vem numa boa fase nessas duas últimas partidas, a gente viu no vídeo anterior. Claro, como eu sempre digo, é futebol, o Argentino Júnior tem a vantagem de estar jogando em casa, mas como eu tô indo de 3 duplos, para essa partida aqui eu também tô indo seco na vitória do River Plate. Jogo 3, Real Madrid e Real Betis. Despedida do Real Madrid aí, campeonato espanhol. O resultado mais comum desse confronto é 0-0. 9 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 28 encontros, o Real Madrid jogando em casa ganhou 15 vezes, houve 8 empates e o Real Betis ganhou 5 vezes. A diferença de gols 47-23 a favor do Real Madrid. No geral, são 56 jogos entre eles. O Real Madrid ganhou 27 vezes, houve 18 empates e o Real Betis ganhou 11. A última vitória como visitante do Betis contra o Real Madrid foi em 2019. Até que não faz muito tempo, né? Os números de aposta para essa partida: 1.33 para o Real Madrid, 6.0 para o empate, 7.50 para o Betis. A porcentagem do jogo: 71% para o Real Madrid, 16% para o empate, 13% para o Real Betis. Bom, olhando esses números, o histórico, sabendo que é o Real Madrid, é bem óbvio, né, que o Real vai vir com o time reserva, mas mesmo assim, né, o Real Madrid, muitos aí querendo mostrar trabalho, né, devido à renovação que provavelmente vai ter aí no Real Madrid, mas mesmo assim eu tô indo seco na vitória do Real Madrid em cima do Betis. Jogo 4, Sevilha e Barcelona. O resultado mais comum entre esses dois times é o 2-1, 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 33 encontros, o Sevilha jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 9 empates e o Barcelona ganhou 15 vezes. A diferença de gols 54-39 para o Barcelona e no geral 72 jogos entre eles, o Sevilha ganhou 13 vezes, houve 16 empates e o Barcelona ganhou 43 vezes.
As odds para esse jogo, 4.0 para o Sevilha, 4.0 para o empate e 1.80 para o Barcelona. A porcentagem para a partida, 24% aí para o Sevilha, 24% para o empate, 52% para o Barcelona. A gente olha esses números, é muito difícil, né, ir contra, e ainda mais sendo o Barcelona. Barcelona que é uma partida que não tem nada a perder, vai jogar super leve. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Barcelona, devido aos melhores números e melhor campanha aí no Campeonato Espanhol. Jogo 5, Náutico e Remo. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, o Náutico ganhou uma vez, houve 3 empates e o Remo ganhou uma vez. Diferença de gols super equilibrado, 5-5. Jogando em casa, né, o Náutico não perdeu para o Remo nos seus últimos 3 encontros. Há um ano atrás, o Remo estava em 19º lugar com 3 pontos, agora está em 14º lugar com 4 pontos. De informação importante aqui para a Loteca é isso, os números de aposta para essa partida, 2.0 para o Náutico, 3.0 para o empate, 3.60 para o Remo. A porcentagem do jogo, 45% para o Náutico, 30% para o empate e 25% para o Remo. Bom, aqui também, né, olhando o histórico, dá para ver que o Náutico em casa tem boa campanha contra o Remo. Os números do Náutico é um pouco melhor e tem essa vantagem de estar jogando em casa, né? Por esse motivo, né, e economizar nos duplos, eu tô indo seco na vitória do Náutico. Se você tem o costume de jogar mais que 3 duplos, eu também colocaria um duplo aqui no empate. Jogo 6, Sampaio Corrêa e Botafogo da Paraíba. Nos últimos 7 jogos, o Sampaio Corrêa ganhou 2 vezes, houve 2 empates entre eles e o Botafogo ganhou 3 vezes. A diferença de gols também é um pouco equilibrada, 10-8 a favor do Botafogo. O Sampaio Corrêa não ganhou em seus últimos 6 jogos. O Botafogo já não perdeu, né, nenhum dos seus últimos 4 jogos. E o Sampaio Corrêa não conseguiu marcar nos seus últimos 4 jogos também. Os números de aposta para essa partida tá assim, 2.45 para o Sampaio Corrêa, 3.0 para o empate, 2.70 para o Botafogo da Paraíba, hein, gente? A porcentagem do jogo, 37% para o Sampaio Corrêa, 30% para o empate, 33% para o Botafogo da Paraíba. Essa partida aqui eu tô considerando bem equilibrada. Sampaio Corrêa é muito forte quando joga em casa, só que as últimas partidas do Botafogo tá bem melhor que as do Sampaio Corrêa, e por esse motivo eu tô indo de empate e vitória do Botafogo da Paraíba. Jogo 7, Boca Juniors e Tajeres. O resultado mais comum entre essas duas equipes quando o Boca joga em casa é 1-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Boca jogando em casa ganhou 5 vezes, não houve empate entre eles, e o Tajeres ganhou 3 vezes. Diferença de gols também equilibrada, 10-7 a favor do Boca. No geral, 16 jogos entre eles, o Boca ganhou 7 vezes, houve 5 empates e o Tajeres ganhou 4 vezes. O Boca não perde em casa há 9 jogos. Os números de aposta para essa partida, 2.15 para o Boca Juniors, 3.10 para o empate, 3.80 para o Tajeres. A porcentagem do jogo, 44% para o Boca, 31% para o empate, 25% para o Tajeres. Outro jogo bem equilibrado. Tajeres aí também é um time que nesses últimos anos vem aparecendo bastante nos campeonatos internacionais, e de um tempo para cá, né, é um time que briga de frente aí contra o Boca Juniors, River Plate, Independiente. Então, jogo dificílimo para o Boca. Aqui, tô levando em consideração o peso da camisa e os números aqui dos últimos históricos entre eles, eu tô indo seco na vitória do Boca Juniors. Aqui, outra partida que, se você joga mais que 3 duplas, eu também colocaria um empate, viu? Jogo 8, Guarani e Paysandu. Nos últimos 8 jogos, o Guarani ganhou 2 vezes, houve um empate e o Paysandu ganhou 5 vezes. A diferença de gols, 16-8 a favor do Paysandu. O Paysandu não ganhou em seus últimos 7 jogos. O Guarani, por sua vez, também não ganhou nenhum dos seus últimos 3 jogos contra o Paysandu. E uma informação aqui que não é muito relevante para a Loteca, mas é interessante: o Paysandu tem 5 cartões vermelhos nessa temporada. É o time com o maior número de cartões aí no Brasileirão Série B. Então tomar cuidado aí para o Paysandu não perder jogadores e atrapalhar nossa aposta, né? Os números de aposta aqui para essa partida: 1.95 para o Guarani, 3.10 para o empate, 4.20 para o Paysandu. A porcentagem dessa partida, 48% para o Guarani, 30% para o empate, 22% para o Paysandu.
Dois times aí que, como nós vimos, números bem ruins. Difícil, né, de ser analisados. Guarani, no seu último jogo, como eu tinha dito no vídeo anterior, não jogou bem. Vai pegar o Paysandu, que também não vem bem. E para essa partida, eu tô indo seco no empate, viu? Mas, sinceramente, aqui, se você tem o costume de jogar triplos, essa partida 8 aqui eu colocaria um triplo, porque é muito difícil saber o que vai acontecer. Eu tô indo no empate devido à situação ruim aí dos dois times. Jogo 9, Ituano e Ponte Preta. O resultado mais comum entre essas duas equipes é 1-1, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Ituano jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 3 empates e a Ponte ganhou 4 vezes. Nos gols, bastante equilíbrio, 12-10 a favor da Ponte Preta. No geral, são 20 jogos entre eles. O Ituano ganhou 4 vezes, houve 8 empates e a Ponte ganhou 8 vezes. Na temporada passada, o Ituano jogando em casa perdeu de 1-0 e no jogo na casa da Ponte, empate em 0-0. As odds para esse jogo, 2,60 para o Ituano, 3,0 para o empate, 2,80 para a Ponte. A porcentagem para a partida, 36% para o Ituano, 31% para o empate, 33% para a Ponte. Essa partida aqui dos números acredito ser a mais equilibrada, só que na minha opinião a Ponte está fazendo uma campanha bem melhor aí que o Ituano. O Ituano só tem uma vitória e foi uma zebraça, né? E pelas campanhas das últimas partidas que eu tô vendo do Ituano, eu tô colocando mais fé aí na Ponte Preta, eu tô indo seco na Ponte, mesmo fora de casa. Jogo 10, Vila Nova e Brusque. Nos últimos 6 jogos, o Vila Nova ganhou 2 vezes, houve um empate e o Brusque ganhou 3 vezes. A diferença de gols, 8-4 a favor do Brusque. No Brasileirão Série B, o Vila Nova tem 3 vitórias consecutivas em casa. O Vila Nova ganhou 4 jogos consecutivos em casa. E o Brusque não ganhou nenhum dos seus últimos 7 jogos, hein? Complicada a situação do Brusque. As odds para essa partida, 1,66 para o Vila Nova, 3,60 para o empate, 4,75 para o Brusque. A porcentagem do jogo, 55% para o Vila Nova, 25% para o empate, 20% para o Brusque. Esse jogo não tem nem muito o que dizer. Brusque, nos seus últimos jogos, situação bem complicada. Acabou de ser desclassificado aí da Copa do Brasil. E para essa partida aqui, eu tô indo seco no Vila Nova. Acredito que o Brusque nem voltou para casa, acabou ficando, né? Porque o seu último jogo, se eu não me engano, foi até contra o Atlético Goianiense. Jogo 11, Bahia e CRB. Resultado mais comum desse confronto é 1-1, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Bahia jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 3 empates e o CRB ganhou nenhuma vez. A diferença de gols é enorme, 19-5 a favor do Bahia. No geral, são 16 jogos entre eles, o Bahia ganhou 10 vezes, houve 6 empates e o CRB não tem nenhuma vitória. A diferença de gols, 33-13 a favor do Bahia. Os números de aposta para essa partida, 1,50 para o Bahia, 4,05 para o empate e 6,40 para o CRB. A porcentagem da partida, 62% para o Bahia, 23% para o empate, 15% para o CRB. CRB que não vem jogando bem e o Bahia tá demonstrando um bom futebol, bem envolvente. Às vezes não consegue a vitória, né? Mas não deixa de apresentar um bom futebol. Agora, jogando em casa com o apoio da torcida, não tem como ir contra o Bahia, né? Tô indo seco na vitória do Bahia. Vamos ver se a zebra não cai nesse jogo, né? Jogo 12, Sport e Fortaleza. Esse jogo aqui eu até deixei uma enquete lá na aba comunidade, porque, na minha opinião, é o jogo mais difícil da grade, além de ser um clássico, né? Dois times que estão apresentando um bom futebol também aí nas suas últimas partidas. O resultado mais comum desse confronto, né, é o 1-0, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Sport jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Fortaleza só ganhou uma vez. A diferença de gols, 6-3 a favor do Sport. No geral, são 12 jogos entre eles, o Sport Recife ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o Fortaleza ganhou 6. Fortaleza não ganhou em seus últimos 7 jogos. Os números de aposta para essa partida, 3,15 para o Sport, 3,25 para o empate, 2,35 para o Fortaleza. A porcentagem para a partida, 30% para o Sport, 29% para o empate, 41% para o Fortaleza. Porcentagem alta a favor do Fortaleza, mesmo com esse histórico aqui de não vencer, né, seus últimos 7 jogos. Bom, para essa partida aqui, eu tô indo de Sport e Fortaleza.
Se vocês lembrarem bem, né, no começo do ano, esses dois times eles jogaram várias vezes seguidas aí num curto período de tempo e ou um time ganhava ou o outro ganhava, então vamos ver se mantém, né, esses placares assim. Então eu tô indo de Sport e Fortaleza. Jogo 13, Ceará e Chapecoense. O resultado mais comum desse confronto é 1-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Ceará jogando em casa ganhou 5, houve um empate e a Chape não ganhou nenhuma vez. Diferença de gols 14-4 a favor do Ceará. No geral são 12 jogos, o Ceará ganhou 6 vezes, houve 4 empates e a Chape ganhou 2 vezes. Na temporada passada o Ceará venceu em casa por 2-0 e na casa da Chape o jogo foi 1-1. Os números de aposta para essa partida: 1,66 para o Ceará, 3,50 para o empate, 5,25 para a Chapecoense. A porcentagem do jogo: 56% para o Ceará, 26% para o empate, 18% para a Chapecoense. Outra partida onde a vantagem dos números aqui é toda a favor do dono da casa. Lembrando que tem alguns jogos hoje, né, dessas equipes, então é bom ficar de olho. Mas para esse jogo aqui, olhando o histórico e os números, eu tô indo seco na vitória do Ceará. Na minha opinião, se a Chapecoense sair com uma vitória, eu tô acreditando que seja uma zebra, viu? Jogo 14, Independiente e Vélez. O resultado mais comum desse confronto é 1-0. 5 jogos terminaram com esse resultado. E esse placar de 1-0 é quando o Independiente joga em casa. Nos últimos 19 encontros, o Independiente jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 7 empates e o Vélez ganhou 5 vezes. A diferença de gols equilibrada 20-17 a favor do Vélez. No geral, são 37 jogos entre eles. O Independiente ganhou 12 vezes, houve 14 empates e o Vélez ganhou 11 vezes. A última vitória como visitante do Vélez foi em 2014. As odds para essa partida: 2,30 para o Independiente, 3,0 para o empate e 3,40 para o Vélez. A porcentagem do jogo: 41% para o Independiente, 31% para o empate e 28% para o Vélez. Uma das partidas de maior tradição aí no campeonato argentino, jogo difícil. Aqui no histórico dá para ver que há muito empates entre eles. Na casa do Independiente, o Vélez tem uma vantagem aí de gols a mais, mesmo com menos vitória. E para essa partida aqui, não tem como. Eu tô usando um dos meus duplos, meu terceiro e último duplo. Eu tô indo de Independiente e empate entre eles. Pessoal, as informações do segundo vídeo aqui da Loteca 1120 foram essas. Se foi útil para você, não se esqueça de se inscrever aí no canal, ativar todas as notificações para que assim quando tiver vídeos novos o YouTube te avisar. Curta, compartilhe e se você tem aquela informação privilegiada de algum diretor aí dos times, fique à vontade para deixar aí nos comentários. Ajuda bastante a todos aí que gostam do canal. Desejo boa sorte aí nessa Loteca 1120. Tá acumulada, pelo menos não é um prêmio de 100 mil, 400 mil reais já tá ótimo. Parabéns, né, ao vencedor aí da Loteca 1119. E espero todo mundo aí no próximo vídeo. Boa sorte, fui!